Livro Jogos Vorazes, A Esperança. Lido por Camila Saboia. 20. É como se num instante uma janela pintada se despedaçasse, revelando um mundo horrendo atrás dela. As gargalhadas dão lugar a berros. Sangue mancha as pedras em tom pastel. Fumaça de verdade escurece o material dos produtos de efeitos especiais feitos para a TV. Uma segunda explosão parece dividir o ar e faz meus ouvidos retinirem, mas não consigo identificar de onde veio. Alcanço Boggs antes de qualquer outra pessoa. Tento dar sentido à carne rasgada, aos membros arrancados. Tento encontrar alguma coisa para estancar o fluxo vermelho que escapa de seu corpo. Holmes me empurra para o lado, abrindo rapidamente um kit de primeiros socorros. Boggs agarra meu pulso. Seu rosto, cinza por causa da fumaça e da proximidade da morte, parece estar murchando. Mas as palavras que ele pronuncia em seguida são uma ordem. Uolo! Uolo. Cambaleio ao redor, cavando em meio a pedaços de ladrilho pegajosos devido ao sangue, tremendo assim que encontro fragmentos de carne ainda quente. Encontro-o cravado numa escada, junto com uma das botas de boxe. Pego o objeto, limpo-o com minhas próprias mãos e o devolvo ao meu comandante. Holmes está amparando o que restou da coxa esquerda de Boggs numa espécie de bandagem de compressão, mas ela já está empapada de sangue. Ele está tentando fazer um torniquete para atar a outra acima do joelho ainda existente. O restante do esquadrão se reuniu numa formação protetora ao redor da equipe e de nós. Finnick está tentando ressuscitar Mesala, que foi lançado contra um muro pela explosão. Jackson está berrando no bocal de um comunicador de campo, tentando, sem sucesso, pedir ao acampamento para que nos envie médicos, mas sei que já é tarde demais. Quando eu era pequena, observando minha mãe trabalhar, aprendi que uma vez que uma poça de sangue alcança determinado tamanho, não há mais remédio. Eu me ajoelho ao lado de Boggs, preparada para repetir o papel que desempenhei com Rue e com a morfinácea dos 6, dando a ele a oportunidade de ser amparado por alguém enquanto sua vida lhe é tirada. Mas Boggs está com ambas as mãos trabalhando no olo. Ele está teclando um comando, pressionando o polegar na tela para o reconhecimento de sua impressão digital, falando uma série de letras e números em resposta a uma solicitação. Uma barra de luz verde sai do olo e ilumina seu rosto. Ele diz: Inapto a comandar. Transferindo evacuação com prioridade de segurança para o soldado 451 do esquadrão, Katniss Everdeen. Tudo o que ele consegue fazer é virar o olo na direção do meu rosto. Diz o seu nome. Katniss Everdeen. Digo na barra verde. Subitamente, ela me prende em sua luz. Não consigo me mexer, não consigo nem mesmo piscar, enquanto imagens tremeluzem rapidamente diante de meus olhos. Estarei sendo escaneada? Gravada? Cegada? A luz desaparece e sacudo a cabeça para me livrar dela. O que você fez? Preparar para a retirada! Berra Jackson. Finnick está berrando algo de volta, gesticulando para a extremidade do quarteirão por onde entramos. O material preto e oleoso jorra da rua como se fosse um geyser, serpenteado por entre os prédios, criando uma impenetrável parede de escuridão. Não parece ser nem líquido nem gasoso, nem mecânico nem natural. Certamente é letal. Não há possibilidade de voltar por onde entramos. Um tiroteio ensurdecedor tem início, quando Gale e League 1 explodem uma trilha do outro lado das pedras na direção da extremidade do quarteirão. Não sei o que estão fazendo, até que uma outra bomba, a 10 metros de distância, é detonada, abrindo um buraco na rua. Então me dou conta de que essa é uma tentativa rudimentar de desativar as minas. Holmes e eu agarramos Boggs e começamos a arrastá-lo atrás de Gale. A agonia se instala e ele está gritando de dor.
E eu quero parar, para achar uma maneira melhor. Mas o negrume está se erguendo acima dos prédios, inchando, rolando na nossa direção como se fosse uma onda. Sou puxada para trás, solto o box e dou de cara com as pedras. Pita olha para mim, entorpecido, enlouquecido, de volta à terra dos telesequestrados, sua arma apontada para mim, descendo para esmagar o meu crânio. Rolo para o lado, ouço a coronha bater com força na rua, percebo os corpos desabando com o canto do olho, enquanto Mitchell se joga sobre Pita e o imobiliza no chão. Mas Pita, sempre tão poderoso e agora aditivado pela insanidade das teleguiadas, dá um chute na barriga de Mitchell e o lança mais para baixo no quarteirão. Ouve-se um estalo bem alto de uma armadilha quando o casulo é detonado. 4 cabos, atados a faixas nos prédios, explodem as pedras, arrastando a rede que prende Mitchell. A situação não faz sentido algum. O fato de ele começar a sangrar instantaneamente, até que vemos as farpas protuberantes saindo dos fios de arame que o envolvem. Entendo imediatamente. Aquilo decorava o topo da cerca ao redor do 12. Enquanto grito para ele não se mover, tapo a boca com a mão por causa do mau cheiro do negrume, espesso, com textura de alcatrão. A onda atingiu o topo e começou a cair. Gale e League 1 atiram na fechadura da porta da frente do edifício da esquina, e então começam a atirar nos cabos que prendem a rede de Mitchell. Outros ficam contendo Pita. Volto correndo para a box. Holmes e eu o arrastamos para dentro do apartamento de alguém, através da sala de estar revestida de veludo rosa e branco, passando por um corredor com várias fotos de família penduradas na parede e chegando à cozinha com piso de mármore, onde desabamos no chão. Castor e Pollux carregam um Pita que não para de se contorcer. De alguma maneira, Jackson consegue colocar algemas nele, mas isso só o deixa ainda mais selvagem, e eles são forçados a prendê-lo num closet. Na sala de estar, a porta da frente é batida com força. Pessoas gritam. Em seguida, passos pesados são ouvidos no corredor, à medida que a onda preta passa, ribombando pelo prédio. Da cozinha, podemos ouvir as janelas gemendo, sendo despedaçadas. O venenoso cheiro de alcatrão impregna o ar. Finnick carrega a mesala. League 1 e Cressida entram na sala atrás deles aos tropeções e tossindo. Gale! Berro. E lá está ele, fechando com força a porta atrás de si, e consegue expelir uma única palavra. Gás! Castor e Pollux pegam toalhas, aventais, para pôr por cima das rachaduras e aberturas da parede, enquanto Gale vomita numa pia amarela. Mitchell? Pergunta Holmes. League 1 simplesmente balança a cabeça. Boggs gruda o olho em minha mão. Seus lábios estão se movendo, mas não consigo entender o que está dizendo. Inclino o ouvido na direção de sua boca para captar seu sussurro áspero. Não confie neles. Não recue. Mate Pita. Faça o que você veio fazer. Eu me afasto para poder ver seu rosto. O quê? Boggs? Boggs? Seus olhos ainda estão abertos, porém mortos. Apertado em minha mão, colado nela com o sangue dele, está o Olo. O som dos pés de Pita batendo na porta do closet interrompe a respiração entrecortada dos outros. Mesmo batendo, a energia dele parece fluir. Os chutes diminuem e se transformam numa batucada irregular. Em seguida, não ouvimos mais nada. Imagino se ele também não estará morto. Ele morreu? Pergunta Fennec, olhando para Boggs. Faço que sim com a cabeça. Precisamos sair daqui. Agora! A gente acabou de ativar uma rua inteira de casulos. Podem apostar que nos pegaram nos vídeos de segurança. Seguramente, diz Castor. Todas as ruas estão recheadas de câmeras de segurança. Aposto que liberaram a onda preta manualmente quando nos viram gravando o ponto próprio. Nossos radiocomunicadores ficaram mudos quase que imediatamente. Provavelmente algum dispositivo de pulsação eletromagnética. Mas vou levá-los de volta ao acampamento. Me dá o Olo.
Jackson estende a mão para pegar a unidade, mas eu a grudo contra meu peito. Não, Boggs deu para mim. Digo. Deixe de ser ridícula, rebate ela. É claro que ela pensa que o objeto pertence a ela. Ela é a vice-comandante. É verdade, diz Holmes. Ele transferiu a evacuação com prioridades de segurança para ela quando estava morrendo. Eu vi. E por que ele faria uma coisa dessas? Pergunta Jackson. Por que, realmente? Minha cabeça está girando em função dos terríveis eventos dos últimos 5 minutos. Boggs mutilado, morrendo, morto. A fúria homicida de Peter. Mitchell ensanguentado e preso na rede, e sendo engolido por aquela maldita onda preta. Eu me viro para Boggs, querendo muito que ele estivesse vivo. Subitamente certa de que ele, e talvez somente ele, está totalmente do meu lado. Penso em suas últimas ordens. Não confie neles. Não recue. Mate Peter. Faça o que você veio fazer. O que ele quis dizer? Não confiar em quem? Nos rebeldes? Coin? Nas pessoas que estão olhando para mim agora? Não vou recuar, mas ele precisa saber que não posso simplesmente dar um tiro na cabeça de Peter. Posso? Deveria? Será que Boggs adivinhou que o que eu realmente vim fazer aqui é desertar e matar Snow por conta própria? Não consigo dar sentido a tudo isso agora, de modo que decido apenas levar a cabo as 2 primeiras ordens, não confiar em ninguém e penetrar mais fundo na capital. Mas como posso justificar isso? O que posso fazer para que me deixem ficar com o Olo? Porque estou numa missão especial para a presidenta Coin. Acho que Boggs era a única pessoa que sabia disso. A história não convence Jackson em hipótese alguma. Para fazer o quê? Por que não contar a verdade a eles? Seria tão plausível quanto qualquer outra ideia que me viesse à cabeça. Mas a coisa deve parecer uma missão real, não uma vingança. Para assassinar o presidente Snow antes que as perdas de vidas nessa guerra tornem nossa população insustentável. Não acredito em você, diz Jackson. Na condição de sua comandante atual, ordeno que você transfira para mim a evacuação com prioridade de segurança. Não, digo. Isso seria uma violação direta das ordens da presidenta Coin. Armas são apontadas. Metade do esquadrão para Jackson, metade para mim. Alguém está prestes a morrer quando Cressida fala. É verdade. É por isso que a gente está aqui. Plutarch quer que isso seja transmitido para a TV. Ele acha que se a gente conseguir filmar o tordo assassinando Snow, isso acabará com a guerra. As palavras fazem com que Jackson pare por um instante. Então, ela faz um gesto com a arma na direção do closet. E por que ele está aqui? Aí sou obrigada a dar razão a ela. Não consigo imaginar nenhum motivo racional para Coin enviar um garoto instável, programado para me matar, a uma missão tão importante. Isso realmente enfraquece minha história. Cressida volta a me socorrer. Porque as 2 entrevistas pós-jogos com Caesar Flickerman foram filmadas nos aposentos pessoais do presidente Snow. Plutarch acha que Peter pode ser de alguma utilidade como guia num local que mal conhecemos. Quero perguntar a Cressida por que ela está mentindo por mim. Porque está lutando para que continuemos com nossa missão autodesignada. Agora não é o momento. Temos de sair daqui, diz Gale. Estou com a Katniss. Se vocês não querem ir com a gente, voltem para o acampamento. Mas vamos sair daqui agora. Holmes abre o closet e coloca nos ombros um Peter inconsciente. Pronto. Boggs, diz Lee Gil. Não podemos levá-lo. Ela entenderia, diz Finnick. Ele solta a arma de Boggs do ombro dele e a prende no seu.
Vá na frente, soldado Everdeen. Não sei como ir na frente. Olho o Olo em busca de orientação. Ele ainda está ativado, mas pode muito bem estar morto, com essa ajuda enorme que está me dando. Não há tempo para ficar mexendo nos botões, tentando entender como operá-lo. Não sei como usar isso aqui. Boggs disse que você me ajudaria. Digo a Jackson. Ele disse que eu podia contar com você. Jackson me dá uma bronca, tira de mim o Olo e tecla um comando. Uma interseção aparece. Se a gente sair pela porta da cozinha, tem um pequeno pátio e depois os fundos de uma outra unidade de prédios de esquina. Estamos olhando para uma panorâmica das 4 ruas que se encontram na interseção. Tento me localizar enquanto observo o cruzamento no mapa piscando com casulos em todas as direções. Esses são apenas os casulos que Plutarch sabe que existem. O Olo não indicava que o quarteirão de onde acabamos de sair estava minado, que possuía o geyser preto ou que a rede era feita de arame farpado. Além disso, pode ser que haja pacificadores com os quais teremos de lidar, agora que sabem qual é a nossa posição. Mordo a parte interna do lábio, sentindo os olhos de todos sobre mim. Vistam suas máscaras. Vamos sair por onde entramos. Objeções instantâneas. Ergo minha voz. Se a onda era assim tão poderosa, então pode ter ativado e absorvido outros casulos em nosso caminho. Todos param para avaliar minhas palavras. Pollux faz alguns sinais rápidos para seu irmão. Pode ser que também tenha estragado as câmeras, traduz Castor. Pode ter tapado as lentes. Gale coloca uma de suas botas na bancada e examina a mancha preta em seu dedo. Raspa-a com uma faca de cozinha que achou em cima da bancada. Não é corrosiva. Acho que a intenção era sufocar ou envenenar a gente. Provavelmente essa é a nossa melhor hipótese. Desligue um. Máscaras são colocadas. Finnick ajusta a máscara de Pita sobre seu rosto sem vida. Cressida e Ligue 1 erguem um tonto mesala entre elas. Fico esperando que alguém assuma a posição dianteira, quando me lembro de que agora esse é meu trabalho. Empurro a porta da cozinha e não encontro nenhuma resistência. Uma camada de 5 centímetros de gosma preta espalhou-se a partir da sala de estar e tomou mais ou menos 75% do corredor. Quando atesto cautelosamente com a ponta da bota, descubro que possui consistência gelatinosa. Levanto o pé e, depois de esticar ligeiramente, a gosma volta para baixo. Dou 3 passos no gel e olho para trás. Nenhuma pegada. É a primeira coisa boa que aconteceu hoje. O gel torna-se ligeiramente mais espesso à medida que atravesso a sala de estar. Abro a porta da frente, esperando que litros e litros da substância caiam e invadam o recinto, mas o produto mantém sua forma. O quarteirão laranja e rosa parece ter sido mergulhado numa cintilante tinta preta, que ainda não secou por inteiro. Pedras de calçamento, edifícios, até mesmo os telhados estão cobertos com gel. Um armário grande pende acima da rua. 2 formas projetam-se dela. Um cano de revólver e a mão de um ser humano. Mitchell. Espero na calçada, olhando para ele até que o grupo todo esteja ao meu lado. Se alguém precisa voltar por quaisquer motivos, a hora é essa. Digo. Nenhuma pergunta vai ser feita, ninguém vai ficar chateado. Ninguém parece inclinado a recuar. Então, começo a me mover em direção ao interior da capital, ciente de que não dispomos de muito tempo. O gel está mais profundo aqui, 10 a 12 centímetros, e emite um som de sucção cada vez que se levanta o pé, mas ainda está cobrindo as nossas pegadas. A onda deve ter sido enorme, com um tremendo poder, já que afetou diversos quarteirões à frente. E embora pise com cuidado, acho que meus instintos estavam certos em relação a ela ter detonado os outros casulos. Um quarteirão está salpicado de corpos dourados de teleguiadas. Devem ter sido soltas, apenas para sucumbir ao gás. Um pouco mais além, um prédio de apartamentos inteiro desabou e jaz uma pilha sobre o gel. Cruzo em disparada pelas interseções, com a mão levantada,
para que os outros esperem enquanto procuro por possíveis problemas. Mas a onda parece haver desmantelado os casulos com muito mais competência do que qualquer esquadrão de rebeldes poderia ter feito. No quinto quarteirão, posso dizer que alcançamos o ponto onde a onda começou a diminuir. O gel tem apenas 2 centímetros de espessura, e consigo ver os terraços com sua coloração azul bebê projetando-se do outro lado da interseção seguinte. A luz da tarde esmaeceu, e nós precisamos muito encontrar um abrigo e montar um plano. Escolho um apartamento a 2/3 do caminho, descendo o quarteirão. Holmes arrebenta a tranca e ordeno que os outros entrem. Permaneço na rua por apenas 1 minuto, observando a última de nossas pegadas sumir de vista e, em seguida, fecho a porta atrás de mim. Lanternas dispostas em nossas armas iluminam uma grande sala de estar com paredes espelhadas que refletem nossos rostos a todo momento. Gale verifica as janelas, que não aparentam nenhum sinal de estrago, e retira a máscara. Está tudo tranquilo. Dá para sentir o cheiro, mas não está muito forte. O apartamento parece ter sido decorado exatamente da mesma maneira que o primeiro, no qual entramos para buscar refúgio. O gel escurece qualquer luz natural que venha da frente, mas um pouco de luz vaza das persianas da cozinha. Ao longo do corredor, existem 2 quartos com banheiros. Uma escada em espiral na sala de estar leva a um espaço aberto que compreende grande parte do segundo andar. Não há janelas aqui, mas as luzes foram deixadas acesas, provavelmente por alguém fugindo precipitadamente. Uma gigantesca tela de TV, desligada, mas brilhando suavemente, ocupa uma das paredes. Cadeiras sofisticadas e sofás encontram-se espalhados pela sala. É aqui que nos reunimos. Nos jogamos em cima de tapeçarias, tentamos recuperar o fôlego. Jackson está com a arma apontada para Pita, muito embora ele ainda esteja algemado e inconsciente, atravessado num sofá azul onde Holmes o depositou. O que vou fazer com ele, afinal de contas? E com a equipe? Com todo mundo, para ser franca, tirando Gale e Fennec. Porque eu preferiria ir atrás de Snow com esses 2 a ir sozinha. Mas não posso liderar 10 pessoas através da capital numa missão falsa, mesmo que conseguisse ler o Olo. Será que deveria? Será que poderia tê-los mandado de volta quando tive a chance? Ou será que era perigoso demais? Não só para eles pessoalmente, como também para minha missão. Talvez não devesse ter dado ouvidos a Box, porque talvez eles estivessem em uma espécie de estado delirante que antecede a morte. Talvez eu devesse simplesmente confessar tudo. Mas nesse caso, Jackson assumiria o comando e acabaríamos de volta ao acampamento, onde eu teria de prestar contas a Coin. No momento em que a complexidade da bagunça para a qual arrastei todo mundo começa a entupir meu cérebro, uma série de explosões ao longe faz com que a sala trema. Não foi perto daqui, assegura Jackson. Há uns 4 ou 5 quarteirões daqui. Onde a gente deixou Box. Desligue 1. Embora ninguém tenha feito nenhum movimento naquela direção, o aparelho de TV ganha vida, emitindo um som bem agudo e fazendo com que metade de nosso grupo se ponha de pé. Está tudo bem, fala Cressida. É apenas uma transmissão de emergência. Toda a TV da capital é ativada automaticamente quando isso acontece. Lá estamos nós na tela, logo depois que a bomba acabou com Boggs. Uma voz ao fundo narra para a audiência o que está vendo, enquanto aparecemos tentando nos reagrupar, reagir aos esguichos de gel preto na rua, não perder o controle da situação. Assistimos ao caos que se segue até a onda escurecer as câmeras. A última coisa que vemos é Gale, sozinho na rua, tentando atirar através dos cabos nos quais Mitchell está pendurado. A repórter identifica Gale, Fennec, Boggs, Pita, Cressida e eu pelos nomes. Não tem nenhuma tomada aérea. Boggs devia estar certo em relação ao número de aerodescizadores deles, diz Castor. Não notei isso, mas acho que é o tipo de coisa em que o cinegrafista repara de imediato. A cobertura continua, do pátio atrás do apartamento onde nos abrigamos. Pacificadores estão alinhados no telhado em frente ao nosso esconderijo anterior. Projéteis são lançados na direção da fileira de apartamentos, desencadeando a explosão em série que ouvimos, e o prédio desaba numa pilha de entulho e poeira.
Agora há um corte para um noticiário ao vivo. Uma repórter está de pé no telhado com os pacificadores. Atrás dela, o quarteirão de prédios de apartamentos está em chamas. Bombeiros tentam controlar o fogo com mangueiras. Nossa morte é dada como certa. Finalmente um pouco de sorte, disse Holmes. Acho que ele tem razão. Certamente é melhor que sermos perseguidos pela capital. Mas fico só imaginando como isso estará repercutindo no 13, onde minha mãe e Prem, Hazel e as crianças, Anne, Hammett e várias outras pessoas do 13 pensam que acabaram de nos ver morrendo. Meu pai, ele acabou de perder minha irmã e agora... Disse Lee Gyun. Acompanhamos o filme que se segue, exultantes em sua vitória, principalmente sobre mim. Separando o material para fazer uma montagem do tordo ascendendo ao poder dos rebeldes, acho que eles já tinham esse conteúdo preparado há algum tempo, porque parece muito bem acabado. E então, entrando ao vivo, para que alguns repórteres possam debater meu muito merecido fim. Mais tarde, prometeram, Snow fará um pronunciamento oficial. A tela escurece. Os rebeldes não fizeram nenhuma tentativa de invasão durante a transmissão, o que me leva a acreditar que imaginam que as imagens retratam a verdade. Se é assim, realmente estamos por conta própria. Então, agora que a gente está morto, qual é o próximo passo? Pergunta Gale. Isso não é uma coisa óbvia? Ninguém sabia que Peter recuperara a consciência. Não sei há quanto tempo ele observava tudo, mas a julgar pelo olhar de tristeza em seu rosto, tempo suficiente para ver o que aconteceu na rua. A maneira como enlouqueceu, tentou quebrar a minha cabeça e jogou Mitchell no casulo. Ele se senta com um esforço doloroso e dirige suas palavras a Gale. Nosso próximo passo é me matar